Olá! Hoje teremos o prazer de receber dois médicos com trajetórias longas, sólidas e dedicadas ao cuidado humano. A doutora Amália Pelserman é cardiologista formada pela Unifesp, com especialização, mestrado e anos de experiência na área pública, na assistência e na formação de novos médicos. Com os estudos adicionais em geriatria e humanidades, ela traz uma visão ampla e sensível da medicina. Já o Dr. Laércio Motorim, oftalmologista formado pela Faculdade de Medicina do ABC, também possui muita experiência em instituições públicas e no atendimento clínico. Ele atua não apenas na oftalmologia tradicional, mas também na medicina integrativa, unindo diferentes abordagens para o bem-estar do paciente. Fiquem até o final, que hoje o papo vai ser incrível. Eu quero voltar um pouquinho naquele assunto da espiritualidade. O doutor estava falando também sobre o autocuidado, onde se apegar. Explica para mim o porquê que isso é importante, como que a gente deve lidar com isso. Então, o autocuidado é algo que o termo é um termo relativamente recente, assim, recente, 15 anos que tem se falado muito mais de autocuidado. Na verdade, todo mundo se cuida, todo mundo acha que se cuida, né? Na verdade, todo mundo fala assim: ah, não, eu vou no médico anualmente, eu vou aqui, eu vou lá. Mas o autocuidado é um conceito um pouquinho mais amplo, porque ele abrange não só a parte física, e a doutora Amália muito bem colocou, tudo que é preventivo para você tomar, os cuidados que você deve tomar na área da saúde física, tipo, você tem que fazer de vez em quando uma consulta com o dermatologista para ver se as tuas manchas estão boas, você tem que você tem que ver se os seus dentes estão bons, você tem que ver a qualidade do teu sono, ou seja, você tem que abrir, você fala assim: ah, mas se eu fico muito olhando para o autocuidado, eu vou ficar muito centrado em mim, muito egoísta. Pelo contrário, aprenda a se cuidar primeiro de você, você vai ver que esse cuidado se leva para toda a tua rede de contatos, porque você se cuida, você tendo essa preocupação: puxa, eu estou bem? Isso na área física. Na área emocional, também muitas vezes, muito poucas pessoas, elas se preocupam, tipo assim, a gente sabe muito bem o quanto o emocional afeta a tua saúde física. Eu tenho casos no consultório, e eu vou dar um exemplo de um paciente meu, que ele tinha ordéolos de repetição, terçol. Ele tinha terçol. E eu comecei, e eu falava assim: mas o que está te acontecendo? Daí chega outro paciente com a mesma queixa. Eu comecei a fazer um estudo, isso já há muitos anos, até tenho vídeos gravados no YouTube em que eu mostro isso, em que o paciente vem com aquele terçol e tinha perto do meu consultório um cursinho pré-vestibular, e vinham muitos rapazes e moças fazer a consulta: ah, eu estou com terçol faz 3 anos. Eu falei: mas por quê? Falei assim: ah, não, olha, eu fiz questões assim: como é que é a tua pele, como que é teu couro cabeludo, como que você tem algum antecedentes, isso já vem acontecendo há muito tempo. Eu via que as respostas não estavam me convencendo muito. Eu falei: mas você está vivendo algum tipo de estresse, alguma coisa Eu falei assim: doutor, olha, eu tenho simulado, e esses simulados, eu fico tão tomado com isso, e muitas vezes essas situações estressantes que o indivíduo passa, muitas vezes é um jeito que o organismo encontra de ele somatizar no teu olho uma questão que muitas vezes você nunca podia imaginar, e é verdade. E não só isso, uma paciente, outro dia eu estava atendendo, eu falei assim, ela falou: puxa, ela falou assim: eu estou com esse terçol já faz já umas 2 semanas. Eu falei: mas o que está ocorrendo? Também fiz o mesmo questionamento. Ela falou: doutor, olha, eu estou num novo emprego, que eu larguei o meu emprego, e desde que eu estou nesse novo emprego, eu tenho um chefe meu que ele cobra tanto de mim, e eu preciso desse período. E é uma coisa que está tão difícil eu aguentar conviver com essa pessoa que vem cobrando de mim de uma maneira. Então, né, somatiza também muitas vezes no olho. Então, quando você tem este olhar para o paciente, você vê que a parte emocional ela tem muita importância na gênese das doenças, porque é a própria medicina psicossomática, né? É a medicina de corpo e mente. E tem aspectos também que eu
gosto de estudar um pouco alguns sábios do passado, e nos sábios eles dizem assim, que muitas vezes certas características de caráter sua influenciam na tua saúde. Então, isso também é algo que eu nunca tinha parado para pensar. O invejoso, o medroso, o covarde, o corajoso. Eu vou precisar tomar uma aguinha. Pausa. Pausa não, pode manter. Eu ia pedir água aqui, mas não consegui. Não deu tempo. Eu começo a falar, começa a me secar. Precisa tomar água. Não, eu vi que tinha acabado essa água, eu ia pedir. Ele interrompeu, né? Então... Eu ia mandar mensagem agora. Quer mais? Não, pra mim tá bom. Vou deixar aqui só pra não alterar o... Então, eu estava falando... Pode voltar. A gente encaixa. Sim, eu estava comentando que, por exemplo, tem um grande sábio, que é o Maimônides, que foi um grande médico do século XII, em que ele falava muito dessas condições. Ele fez até um tratado, um dos livros dele, em que ele mostra como o indivíduo deve se comportar do ponto de vista emocional. Se você é muito, por exemplo, é muito avarento, você tem que passar um tempo gastando demais dinheiro. Se você é muito medroso, você tem que passar para o lado oposto, tomar atitudes corajosas. Se você é muito melancólico, você tem que ser um pouco mais brincalhão. Ou seja, existe um caminho do meio. Ou seja, é o bom senso. Tipo, nem muito para cá, nem muito para cá. E muitas pessoas, elas são extremadas em alguma dessas características, e isso daqui prejudica muito a saúde emocional da pessoa. Aquela pessoa que é extremamente invejosa, que ela nunca está satisfeita com o que ela tem, ela sempre está de bico no que o outro tem, eu queria ter o que o... Isso daqui são características que internamente você fala, mas como que isso pode afetar? Afeta o funcionamento da mente do indivíduo. Então, a cura também está um pouco a ver com essa parte do emocional. Então, o autocuidado, resumindo, seria a parte física, que a doutora Amália muito bem colocou, essa parte do emocional e o que nós vamos falar agora da espiritualidade, né? Que eu acho que tem um detalhe, também cai a imunidade. Esse é o ponto. A imunidade cai e o corpo fica aberto para doenças. É isso, não é só, né? Sim. É o físico, mental, né? E o emocional. Olha, a Amália me fez lembrar de um caso que encaminharam para mim um paciente com AIDS, isso há muitos anos atrás, na época em que a AIDS estava muito presente, e para fazer um exame de fundo de olho que poderia causar alterações no fundo de olho. O paciente, quando ele começou a relatar o tipo de destrutivo de vida que ele levava, o número de parceiros que ele trocava, o número de... como que ele estava se sentindo cada vez mais frágil, ou seja, muitas vezes comportamentos inadequados, emoções nocivas, não são só coisas físicas que acabam sendo nocivas para o lugar, emoções nocivas que vão se acumulando, você não consegue mais eliminar elas, e deu uma imunodeficiência baseado exatamente nesse tipo de vida destrutiva, em que espiritualidade era uma palavra que nem existia, e ele depois se deu conta, e ele se conscientizou disso, e ele teve uma melhora muito grande do quadro dele, felizmente. Como que a espiritualidade ajuda, envolve? Olha, sempre me perguntam, qual o papel da espiritualidade na doença? Existe isso? Existe um departamento dentro da cardiologia que estuda espiritualidade, dentro da cardiologia, que estuda espiritualidade e doença cardiovascular. Que a doença cardiovascular é a que mais mata no mundo. Mais de 30% das pessoas morrem por problemas cardiovasculares. Mas assim, você vai definir o que a espiritualidade? Como fé, crença, o quê? Mas não é obrigatoriamente religião. Não quer dizer religião, não quer dizer religiosidade.
que quer dizer? Qual o impacto desse conceito na doença? Veja só, quando você acredita em qualquer coisa, você não precisa acreditar especificamente no Deus ABC, na estátua, ou no clima, ou no vento. Se você acredita em alguma coisa, tem um pilar de crença em alguma coisa, qualquer coisa que possa te ajudar a resolver seus problemas da sua intimidade, isso é fé. E o que a fé provoca? Ela provoca ativação neural e ela dá a sensação de prazer e bem-estar. Tá? Independente em que você acredita, porque ela não é religião. Pode ser também pode ser. A fé pode ser em você mesmo, no médico, no tratamento, sabe? E em alguma coisa que você vai dizer, não vai dar certo. Isso é fé. Quando você fala, não vai dar certo, tal coisa que eu estou almejando vai dar certo, inclusive em tratamentos de doença, né? E acreditar no médico é determinante no tratamento, mas não só. Acreditar em si mesmo também é fundamental, no sentido de lidar e superar as adversidades. Nesse sentido, vai dar certo. Isso é fé. Tudo isso influi na mente das pessoas, que tendem a emitir e absorver energias positivas. Mas você vê que é baseado cientificamente. Por quê? Porque produz endorfinas, que é o hormônio do bem, que também é no exercício. Por isso que o exercício faz bem para tudo, porque ele produz endorfinas. E esse hormônio do bem inunda o cérebro de fluidos positivos, repelindo os negativos. E assim ajuda na cura. Isso é importante. Eu vou terminar a minha parte dizendo que Abel Salazar, médico, cientista, músico e artista português, dizia: o médico que só sabe medicina, nem de medicina sabe. Então é isso. Então por isso que você tem que ter fé, espiritualidade, ir no médico, e acreditar em si mesmo. Tá bom? A Amália falou agora dessa citação e eu lembrei de uma situação que você mesmo me deu quando nós estávamos estudando, do Sir William Osler. O bom médico trata doenças, o grande médico trata o paciente. Então, todo o nosso enfoque é o paciente. Nós estamos na medicina pelo paciente, para fazer o bem para ele. Então, é interessante que a espiritualidade é algo que, quando eu fiz a minha formação de pós-graduação em medicina integrativa, o meu trabalho final foi sobre saúde e espiritualidade, que é uma área que já vem me encantando há muitos anos, justamente por eu levar uma vida mais espiritualizada, em que realmente eu passo a dar uma importância muito grande para ela, em função de experiências pessoais minhas, de coisas vividas, de dores vividas por mim, e que realmente eu encontrei um apoio na espiritualidade de uma forma que hoje em dia as pesquisas têm mostrado o quanto ela tem uma influência benéfica e positiva na cura das doenças. Haja visto que a oração, tem estudos que mostram que a oração, quando você coloca as tuas mãos em prece ou você se ajoelha, você está ativando o teu lobo pré-frontal e você está levando uma quantidade de sangue que aumenta 7 ml por minuto a quantidade de sangue que você leva para essa região, ativando os circuitos neurais, e isso daqui faz com que você passe a ter a emissão de liberação de hormônios, conforme a doutora Amália estava falando. Então, a oração é uma coisa assim muito importante. A oração
diferente da meditação. Oração, ela ativa o cérebro. A meditação, que é o mindfulness, ela te apazigua, ela te dá uma calma, ela te dá um contato consigo próprio. Mas a oração é algo que você está se dirigindo, como ela muito bem colocou, não importa ser o Deus único, para mim, eu me dirijo diretamente a Deus. Uma imagem, uma memória, alguma coisa que para você aquilo é importante, você deposita a tua confiança naquilo, aquilo vai ser o suficiente para você. Então, realmente assim, esse trabalho que eu estava falando da oração foi feito por um estudioso chamado Andrew Newberg, que ele escreveu How God Changes Your Brain. Quer dizer que como o cérebro muda a tua... como isso daqui é ativado, como Deus faz isso no teu cérebro. É possível isso? Então, muitas vezes você fala assim, a ciência não pode provar que Deus existe, mas ela pode medir o divino dentro das pessoas. Dá para medir o divino. Fala assim, eu tive uma sensação que parece que eu estava falando com alguma coisa, como se fosse às vezes um poder extrasensorial, alguma coisa que a pessoa se liga naquilo, isso é uma maneira de mostrar, tem alguma coisa aí, né? Eu gosto de falar nesse tema, então eu gostaria de relatar ainda alguma coisa assim que a Mária falando da espiritualidade, como por exemplo, a espiritualidade, quando você reflete a respeito de si próprio, quando você tem um desejo de melhorar, você está sendo espiritual. Porque você está sendo você está entrando em contato com você está querendo ficar melhor do que você está querendo evoluir, você está querendo, de alguma forma, sair da tua zona de conforto puxa, eu preciso... E normalmente as pessoas procuram a espiritualidade quando elas estão passando por uma situação muitas vezes muito difícil, uma crise familiar, ou uma crise nos negócios, ou alguma situação, ou um trauma, ou uma perda. Nesse momento a pessoa parece que fala assim, é que nem o cara que está no avião, fala assim, ele é ateu, mas Deus me ajuda para o avião não cair. Então é mais ou menos isso que faz as pessoas procurarem por alguma entidade, por alguma coisa que está acima delas, né? alguma força. Então, essa reflexão que você faz é muito interessante. Eu tive um professor de psiquiatria e ele me falava assim, olha, eu vou contar uma experiência para vocês, que eu estava numa banheira de hidromassagem e nessa banheira de hidromassagem, eles me deixaram lá uns 15 minutos. E eu falei, que legal, vou relaxar. Ele falou que para ele foi uma tortura. Os primeiros 5 minutos ele aguentou. Passou os 10, 15 minutos, ele falou assim, eu não estou mais aguentando, eu não sei o que eu faço comigo. Por quê? Porque era tão difícil esse contato dele consigo próprio, e foi interessante que daí a moça veio desligar o banho. E ela falou assim, em 2 minutos eu estou aqui. Eu acho que ela esqueceu, ele ficou mais minutos lá no banho de hidromassagem dele. E ele falou assim, eu estava desesperado. Por quê? Porque ele foi a primeira vez obrigado, falei, eu não estou me aguentando. Muitas vezes a pessoa tem sentimentos de negatividade tão grandes em relação a si próprio, que estar consigo próprio é uma sensação muito difícil, é uma sensação que a pessoa se acha intolerável. E aí que está a espiritualidade, quando você começa a ficar bem com você próprio, quando você, como a doutora Amália diz, essa confiança que você acaba adquirindo em si próprio, já é algo assim extremamente importante. E eu queria citar também uma experiência que eu tive, que eu ao longo da vida, eu tive a oportunidade de conhecer um grande psiquiatra judeu chamado Dr. Avraham Tversky. Eu tive até a oportunidade de visitá-lo num centro de reabilitação para drogados, e até depois eu fui convidado como coordenador de grupos de alcoólatras anônimos, narcóticos anônimos, pessoas que estão viciadas na internet ou no jogo patológico.
E eu descobri uma coisa maravilhosa com a credibilidade de um rabino, que é um grande estudioso dos livros sagrados, em que ele mostrava o que são chamados os 12 passos dos alcoólatras anônimos, que todo mundo conhece, que é feito em salas, em igrejas, em vários locais. E é um caminho de espiritualidade maravilhoso. Por quê? Porque o primeiro passo fala assim, olha, é como se eu estivesse falando para o doutor, doutor, eu perdi o controle da minha vida, eu não consigo sair desse meu vício, eu estou sofrendo muito, mas eu não consigo parar, ou eu estou sentindo uma depressão que parece que cada vez ela está mais profunda, eu sinto um vazio, eu tenho que se admitir que eu perdi o controle. Esse é o primeiro passo. O segundo passo dos alcoólatras anônimos, ele diz assim, passei a acreditar num poder que estava acima de mim. Eu vira a acreditar que eu estava num poder acima de mim. E esse poder acima de mim pode ser como você concebe Deus para você. Para alguns é Deus, para alguns é uma entidade, mas ele fala assim, já que eu perdi o controle, eu estou colocando a confiança em você. E decidi o terceiro passo, entregar a minha vida aos seus cuidados. E eu tenho visto que pessoas se recuperaram muito bem, por mais que hoje em dia a psiquiatria evoluiu também de uma maneira que... Mas eu dou um valor muito grande nesse caminho da espiritualidade dos 12 passos, que também é um caminho de ajuda. E eu queria, eu estou falando mais até agora, porque é uma coisa que me dá muito prazer de falar sobre esse assunto e que muitas vezes a pessoa fala assim, religiosidade, né? A religiosidade tem aquela religiosidade intrínseca, daquela pessoa que sente assim, que ela se concentra, ela acredita naquilo que ela está cultivando, é um trabalho intenso que você tem que fazer, é como fazer atividade física para ganhar músculo, a espiritualidade também exige constância, não é tipo assim, só pedir na hora do sufoco por ajuda a Deus. Você precisa cultivar aquele sentimento dentro de você para que realmente você sinta os benefícios a médio e longo prazo e você sente realmente os benefícios. E porque tem muita gente que pratica a religião de uma forma, a religiosidade de uma forma extrínseca, tipo assim, eu vou porque toda a minha família vai, então eu vou, mas a pessoa parece que ela não entra em contato com aquilo. Eu frequento as festas religiosas, mas parece que falta alguma coisa. Então, eu queria finalizar dizendo também uma citação de uma pessoa que hoje em dia tem se estudado muito, o psiquiatra Viktor Frankl, que ele escreveu um livro chamado Man's Search for Meaning. Tipo assim, qual o significado da vida? Ele era um homem que estava num campo de concentração e ele via a morte a cada instante. E ele via cada vez as pessoas que ele mais amava desaparecerem. E ele via que que ele não conseguia achar alguma coisa da dignidade humana. Ele começou a sentir assim que o que realmente eu vou fazer, nem esperança eu tenho mais em nada. Então daí ele procurou o refúgio mais importante, que foi o refúgio que ele disse do Todo-Poderoso. Ele falou, não tinha mais o que fazer. O único refúgio que eu tinha era apelar pro meu Deus e pedir por ajuda, e ele tinha uma meta, porque ele tinha um objetivo de encontrar um familiar, ele tinha por que viver. A Amália estava comentando outro dia de pessoas idosas que muitas vezes ela tenta ajudar, mostrando assim, mas olha, você vai viver, você vai ver tua neta se formar, você vai ver, quando você tem um porquê viver, então é algo também que estimula, te dá fé, te dá esperança, e isso como se diz, a mensagem que eu quero deixar final para todos nós, que a gente tem
que a gente, isso eu até gostaria de ler, porque foi uma coisa que eu escrevi. Quero deixar um desafio para todos nós que nos ouvem, para profissionais na área de saúde em particular, que desenvolvamos um novo olhar, que ao mesmo tempo sair de si e trazer o mundo para dentro de si, de modo que possamos adentrar numa verdadeira viagem de autoconhecimento. De autodescobrimento, que não é de novas terras, mas de um universo atrativo e ao mesmo tempo temeroso, que é do autoconhecimento, caminho de transformação contínua, de maximização daquilo que está no nosso interior. E a arte de sermos cada vez mais humanos, porque quando você enxerga o outro, que o outro existe, não adianta você ser um bom temente a Deus e só com Deus. Você tem que ser nos relacionamentos humanos, no amor ao próximo. Quantas atrocidades são cometidas quando fala assim, eu amo, eu sou muito devoto a Deus, as pessoas se ajoelham perante esse Deus e por outro lado mandam bombas, jogam coisas assim nos outros para destruir. Isso daqui é uma piedade tendenciosa que tem a ver muito mais com autogratificação, com egocentrismo, do que verdadeiramente um sentimento puro da tua relação com o divino. Muito obrigado também. Uau, que papo incrível. Não é à toa que os dois foram, ultimamente, agora super recente, foram homenageados. Exatamente. Mas antes de falar da homenagem, eu queria falar duas coisas. Claro. Que eu dou aula para alunos, atualmente só para alunos da graduação, eu dei aula para todos os anos da graduação, inclusive residência. Mas há 20 anos eu dou aula só para alunos de primeiro ano. Né? E o que a gente passa para esses alunos? Exatamente sobre a relação médico-paciente, como isso pode modificar uma cura ou um acompanhamento e quanto é a necessidade de acolhimento do paciente e da humanização da medicina. Que isso foi uma coisa que foi falada ontem também. E outra coisa que eu queria falar, que eu deixei de falar, mas vou falar agora, que eu, durante 1 ano e meio, eu trabalhei numa liga anti-tabagismo. Só que tem um detalhe, eram pessoas terminais, com doenças terminais, que não tinham mais esperança de vida. Acabou. Só que elas tinham uma qualidade de vida horrível. E é difícil você convencer um grupo de pessoas que está em doença terminal a parar de fumar. Porque ele pensa, já estou terminal mesmo, deixa eu ficar com esse prazer. Porém, eu fazia isso com alunos de 6º ano, da Santa Casa. E aí a gente falava assim, mas vai melhorar a sua qualidade de vida. Vai melhorar. Mas eu vou viver mais? Não. Mas a sua qualidade de vida até o término vai ser diferente. E eles acabavam se convencendo e, de fato, melhorou a qualidade de vida. Não é que eles deixaram de morrer, ninguém deixa de morrer. Todo mundo vai morrer um dia. Mas, pelo menos, eles aproveitaram com os parentes, com todo mundo, né, de realmente poder participar de tudo, porque eles andavam com balão de oxigênio, alguns, outros com hemodiálise, mas tinham esse potencial de melhorar a qualidade de vida. E aí tudo isso, inclusive, que é uma prática que a gente faz há anos, mas inclusive foi salientada nessa homenagem que a gente teve ontem, que foi uma homenagem a todos os médicos, lá no Conselho Regional de Medicina, a todos os médicos que completaram 50 anos de exercício da medicina. E que continuam, né? Isso aí. Incrível. É isso. Parabéns. Obrigada. Muito obrigada por esse papo. Muito obrigado também. Eu que agradeço a oportunidade. Agradecemos mesmo a oportunidade aí. Se vocês querem conversar com eles, eu vou ler aqui o consultório do Dr. Laércio, oftalmologia e medicina integrativa. Está aqui em São Paulo, na rua Sabará, 566, conjunto 34, em Higienópolis. Anote o telefone, 3258-0975. O e-mail está na tela, mas é motorim, com Y, cpvi@gmail.com. E a doutora Amália Pelserman,
Clínica Geral, cardiologista, está na rua Conselheiro Crispiniano, 29, conjunto 125, na República, também aqui em São Paulo. Telefone 3257-4071 e é apelserman@terra.com.br. Entre em contato com eles. Incrível. Muito obrigada. Obrigada. E até uma próxima. Até. Tchau.